Las Casas, frade dominicano espanhol, teólogo, jurista, político. Uma referência na questão indígena, combatente pelos direitos e contra a destruição dos povos indígenas. Las Casas entendeu: o encontro de outros povos com indígenas levaria a uma tragédia, a um espetáculo de crueldade, como ele definiu. Também cronista, isso Las Casas escreveu e disse ao mundo, em contraponto ao ideário de colonização e evangelização, de ocupar seja como for. Las Casas se opôs à destruição dos povos indígenas há 5 séculos. Isso foi no início do século XVI. Em oposição muito combatida ao que estava posto desde a descoberta do Novo Mundo por Cristóvão Colombo. A ferocidade do Império Espanhol nas Américas daria razão a Las Casas. 500 anos depois, o combate travado pelo frade dominicano, mais do que ainda necessário, é imprescindível no Brasil. Nesta segunda-feira, o general Mourão, vice-presidente da República, presidente do Conselho da Amazônia e descendente de indígenas, disse: o Dom entrou de gaiato. Referia-se a Dom Phillips, jornalista inglês assassinado na Amazônia brasileira em companhia do indigenista Bruno Pereira. Provavelmente o general estava em instantes de relaxamento. Acostumado a saltar com a alimária, Mourão devia estar no momento tipo papinho com cavalariços. O jornalista Dom morreu trabalhando, investigando como, num governo de militares e um boneco dos ventrílocos, a Amazônia vai sendo estuprada pelo crime desorganizado e, pior ainda, pelo crime organizado. Essa rede de múltiplos crimes e criminosos que agora a Polícia Federal finge não existir. Fingiu quando disse não existirem mandantes para a execução brutal de Dom e Bruno. Em linguagem militar, o general disse também que o assassinato de Dom foi um dano colateral. A parte a esperada falta de elementar sensibilidade ante a perda de uma vida, de qualquer vida, vamos aos danos em relação à execução de Dom e de Bruno. Bruno, importantíssimo, precioso também como elo com povos que ainda vivem isolados. Quantos povos ainda vivem isolados no planeta Terra? Dom Phillips trabalhava para alguns dos mais importantes jornais do mundo: Guardian, New York Times, Washington Post. O soldado mais raso, o cavalariço mais pueril entenderiam o significado de 2 assassinatos tão emblemáticos num mundo plugado em rede instantânea. Imprensa, mídia, governo, sociedade, mundo afora têm tratado o governo militar de Bolsonaro como deve ser tratado. Talvez por isso mesmo o descaso e desprezo assintosos de Bolsonaro e militares ao tratar da dupla execução e de suas consequências. Para o país Brasil, o dano não é colateral, é frontal e brutal. 15 dias depois, mesmo quando reduzida a apenas uma frase, Dom Phillips e Bruno Pereira assassinados, as citações, e isso só no Google, ainda eram 36 milhões. Ao menos como foco, não é apenas colateral o dano também para as quadrilhas espalhadas pela Amazônia brasileira. E sobre, é óbvio, os mandantes, os ainda desconhecidos e os que autorizam pela palavra, gestos e atos. Foco nas quadrilhas de garimpos ilegais, de grileiros de terras, de narcotraficantes, da pesca e caça ilegais que alimentam estes bandos. Foco nos contrabandistas de madeira
E sabe-se quem autorizava e estava metido nisso. O então delegado da Polícia Federal na região, Alexandre Saraiva, escancarou. Antes acusou Ricardo Mentinho Salles, ex-ministro do Meio Ambiente. Agora Saraiva ampliou o leque. Ouçamos, vejamos. Porque esses criminosos têm boa parte dos políticos da região norte no bolso. Eu estou falando de governadores, senadores. Eu tenho aqui uma coleção de ofícios de senadores dos diversos estados da Amazônia que mandaram para o meu chefe dizendo que eu estava ultrapassando os limites da lei, eu estava cometendo abuso de autoridade. Teve senador junto com o madeireiro me ameaçando. Enfim, olha o Centrão. Vejam de onde saíram boa parte dos parlamentares do Centrão. São financiados por esses grupos. Com certeza absoluta. Certeza absoluta. Ó, vou dizer nome. Zequinha Marinho. Zequinha Marinho estava junto lá com o Ricardo Salles no dia da Leandro Antos. Teório Mota, Messias de Jesus, Jorginho Melo, de Santa Catarina, mandou ofício. Carla Zambelli foi lá defender Madeireiro também junto com o Ricardo Salles. Ou seja, nós temos uma bancada do crime, uma bancada na minha opinião, de marginais, de bandidos. Foco frontal em fazendeiros que na verdade são grileiros de terra, no agro que devasta e torna pasto a floresta, que derruba a floresta para dar lugar à monocultura da soja de exportação como comida para animais, porcos e etc. Lucro de bilhões para poucos e livre de impostos. E não é só. Com o uso de agrotóxicos proibidos em grande parte do mundo. O glifosato, por exemplo. Nos Estados Unidos, a Bayer Monsanto está pagando 10 bilhões e 900 milhões de dólares pelo uso de glifosato. E decorrência, câncer, doenças hormonais, etc. 125 mil pessoas sendo indenizadas. Adoecendo e matando gerações, anestesiadas pelo bestialógico, o agro é pop, o agro é tudo. Atenção, nesta quarta e quinta-feira agora, audiências públicas transmitidas pela TV Senado para tratar da nefasta PL do veneno, já aprovada na Câmara. Audiências na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. E vamos a danos frontais sobre os quais se cala Mourão, que já foi chefe militar na Amazônia. Só neste meio ano, 5 indígenas assassinados por invasores e pistoleiros. De ao menos 19 assassinados nas lutas no campo, 15 foram na Amazônia brasileira. Antes disso, no último relatório da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, 182 indígenas assassinados, e isso só em 2020. Na última sexta-feira, em Rondônia, morto a tiros pelas costas, Wesley Silva, presidente da Associação Nova Esperança. Já ameaçado por fazendeiros e seus pistoleiros, se mudara de Governador Teixeira para Campo Novo, lá em Rondônia. Em Pernambuco, na terra Aticum, o indígena Edinaldo Manuel morreu durante a abordagem de policiais militares. Dourados, no Mato Grosso do Sul, os Guarani Kaiowá cercados por fazendeiros, grileiros, pistoleiros. Com 82 igrejas neopentecostais dentro de suas terras, de suas aldeias e com cenas assombrosas. Mais assombrosas ainda porque não chocam, não são notícia. Centenas e centenas de suicídios de indígenas, quase sempre jovens entre 9 e 26 anos. Prestem atenção, por favor, reflitam. Desde o início dos anos 2000, 1.514 indígenas se suicidaram no Brasil. Falta contar os que se mataram desde 2020, ano em que os suicidas foram 110. Neste mesmo 2020, as invasões em terras indígenas foram 263. Das 1.299 terras indígenas no Brasil,
832, ou seja, 64%, seguem sem regularização plena. E pelo menos 201 terras de 145 povos foram atacadas em 19 estados. Estima-se que 20 mil garimpeiros, a essa altura já são mais, invadiram a terra Yanomami. Violência social em alta, o Brasil com fome, 33 milhões e 100 mil pessoas sem ter o que comer. E com o que essa coligação de hienas está ocupada? Em esfolar, devorar, fazer a fortuna de uns poucos, os de sempre, esquartejando a matriz energética do Brasil. A Eletrobras já foi. A Petrobras sendo leiloada aos pedaços, com preços para oportunistas e picaretas. Lembram do escândalo Petrolão? No que deu aquilo? O que aconteceu depois, inclusive com os operadores das investigações? As empreiteiras foram destroçadas e liquidadas, com a perda de 4,4 milhões de empregos diretos e indiretos. A dupla Sérgio Moro e Deltan Dallagnol e companhia foram postos a nu pela Vaza Jato. Agora buscam mandatos parlamentares para se protegerem de processos e eventuais condenações. Cadeia. Perguntem a esses dois tipos e a senhores e senhoras que posavam de Durango Kid e Calamity Jane. O limite para um saque na boca do caixa é de R$5.000. Para mais do que isso, é preciso recorrer à agência bancária com o cartão em mãos e identidade. Acima de R$50.000 é preciso avisar ao banco 3 dias antes. Assim sendo, como aqueles milhões de escândalos todos trocavam e trocam de mãos? Tantas vezes em pastas ou em malas dos G10, JBS, empreiteiras, etc. Que bancos foram investigados para valer e expostos pelos nossos heróis? Ouçam o estrondoso silêncio de o mercado e toda essa gente hipócrita. E agora temos Arthur Lira, presidente da Câmara e pregoeiro do Centrão, se vendendo como arauto da moralidade. Bem, Eduardo Cunha, o ex-presidente da Câmara, um dia também já fez o mesmo. Lira escreveu na Folha de São Paulo ser preciso tirar a máscara da Petrobras. Que tal Lira tirar a máscara de destinatários, destinos e mentores do escandaloso orçamento secreto de bilhões e bilhões? E ainda a propósito da Petrobras, Arthur Lira não suportou ouvir uma simples pergunta, feita pelo deputado Glauber Braga. Fazer uma votação dessa por maioria simples no plenário é crime de lesa pátria e eu pergunto, o senhor não tem vergonha? Feita essa pergunta e sem nenhum palavrão, o que fez Lira como se fosse um chefe do cangaço? Mandou abrir um processo no Conselho de Ética da Câmara para tentar cassar o mandato do deputado. Numa demonstração de vergonha na cara, a oposição, em conjunto, poderia marcar um dia e nesse dia, em coro, no plenário, perguntar a Arthur Lira: o senhor não tem vergonha na cara? Ainda Petrobras, caiu seu terceiro presidente no desgoverno Bolsonaro e militares. José Mauro Coelho, o breve, durou 68 dias. Fernando Borges, o interino, será o quarto presidente. Coelho, o breve, caiu com um desgoverno incompetente e matilhas vorazes esfolando a Petrobras. Resultados: acionistas recebendo 48 bilhões e 400 milhões em dividendos, gasolina e gás tornados miragem para lascados e marromenos, e na bolsa o sobe e desce, que enriquece os que podem e sabem e arrebenta hordas de desinformados, ingênuos e otários. Num Brasil onde lideranças sociais dos que pouco ou nada têm
vivem marcadas para morrer. Caso grave, o de Erasmo Alves Teófilo, 33 anos. Com ele conversamos aqui há 2 semanas. Erasmo, o líder de 54 famílias no lote 96 em Anapu, Pará, na Amazônia Oriental. Lote 96 que teve casas queimadas em ataque de pistoleiros a mando de fazendeiros a 11 de maio último. Agora em junho, novo ataque, esse a tiros. Com auxílio de próximos, de missionários, Erasmo, cadeirante, está lançando uma campanha, uma vaquinha. Como assentado, ele não pode vender o lote de terreno que tem porque isso é ilegal. Ou Erasmo se muda do lote 96 no Pará do governador Helder Barbalho, ou morre, será assassinado. Como foi assassinada a missionária norte-americana Dorothy Stang lá mesmo em Anapu, como foram assassinados Dom e Bruno, como são assassinados, executados tantos. Entidades, pessoa física ou jurídica, quem puder ajudar, esse endereço a seguir na tela é o endereço da campanha pela vida de Erasmo Alves Teófilo. Vaquinha escrita com K. O endereço é esse, vaquinha.com.br/29 22 506.